Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a gestão de referências utilizando o Mendeley. Muito provavelmente, na construção de algum documento, você já se deparou com a difícil tarefa de organizar as referências que você utilizou para a construção do seu texto. Acontece que existem ferramentas de gestão, e aqui acho que é importante a gente ressaltar que não estão conectadas diretamente ao LaTeX, mas a qualquer editor de texto e qualquer processador de texto, que vão nos ajudar a gerenciar as referências e nos livrar daquela terrível tarefa de fazer uma bibliografia com uma formatação específica para cada tipo de documento. Bom, uma dessas grandes ferramentas é o Mendeley. O Mendeley é uma ferramenta que eu acredito que seja uma das mais completas e ela possui um sistema online e um sistema instalado, um software para computador, para a gente poder fazer o gerenciamento das referências. O que você está vendo aqui é o software do Mendeley. O software do Mendeley vai nos ajudar a fazer a gestão das referências e, como vocês podem ver aqui, ele tem uma interface que é bastante simples. Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver a organização dos documentos de vocês por meio de pastas de classificação automática, onde nós temos todos os documentos, aqueles que foram recentemente adicionados, os que foram lidos ou favoritados, aqueles que precisam de revisão, os documentos que são de publicação própria ou aqueles que não estão, de alguma forma, organizados dentro da nossa biblioteca. Nós também temos a capacidade de criar pastas nas quais nós podemos fazer a organização dos nossos documentos. Aqui na parte de baixo, nós temos uma área de filtro por autor. Então, nós podemos analisar, por exemplo, todos os documentos que são de autoria da ABNT, por exemplo, e que estão na nossa bibliografia. Aqui na região central, nós vemos todos os nossos documentos com uma marcação de se eles são ou não favoritados, se eles foram lidos ou não, se esses são documentos que eu tenho a versão em PDF ou não, quem são os autores, o título, o ano, aonde foi publicado e quando eu adicionei ele à minha biblioteca. Se eu clicar sobre alguma dessas referências, por exemplo, se eu clicar sobre essa referência aqui, nós vamos ver aqui ao lado direito uma janela nos mostrando informações a respeito desse documento. São essas as informações que vão lá para a nossa referência no nosso documento. Então, aqui nós vemos o título, o tipo do documento, os autores, o jornal, o periódico que ele foi publicado, o ano, volume, edição, as páginas, um abstract, e aí as palavras-chave, a chave de citação, que é o apelido que nós damos a esse documento para que a gente possa chamá-lo lá no nosso documento final, e algumas outras referências, como por exemplo do identificador digital. Utilizando o identificador digital, nós podemos validar as informações da referência. Por exemplo, nesse documento, o DOI pode ser utilizado como uma chave de busca das informações. Então, clicando aqui na lupa, ele vai buscar para nós as informações e vai atualizar as informações do documento de acordo com o que está no registro do DOI. Então, nesse caso, ele alterou o nome do documento. Para validar isso, posso abrir o documento e avaliar se esse título é o título adequado para o documento. Ok? Aproveitando dessa situação, nós podemos, ao abrir o documento, analisar o texto em PDF, realizar notas, anotações dentro do documento, realizar marcações de grifo ao longo do texto e aqui ao lado direito, ainda na aba de referências, nós podemos ir em Note e clicar em criar algum conjunto de notas que vai ser automaticamente completado também ao usar as ferramentas de anotação e de grifo, ok? Bom, com isso nós já conseguimos nos identificar dentro desse sistema e analisar onde estão as nossas referências.
Bom, ainda assim, nos falta compreender quais são as ferramentas que nos permitem conectar essas referências com os nossos sistemas. Então, nós podemos avaliar, por exemplo, aqui em Tools, a instalação do plugin para Word. Tá? E nós podemos vir aqui e usar a ferramenta de Install MS Word Plugin. Ao clicar aqui na ferramenta, ele vai instalar um plugin para nós que nós podemos utilizar no nosso Word. Vamos ver como é que fica esse plugin lá no Word. Então, vou abrir aqui o Word. Vou criar um documento qualquer. E a gente vai ver então a inserção das referências dentro do nosso documento. Então, vir aqui em referências e eu já vejo dentro do nosso menu de referências uma área exclusiva para o uso do Mendeley. Posso inserir referências e aqui eu posso iniciar, por exemplo, um texto, né, com uma região de busca. Adiciono a referência. Ele faz a chave de citação de acordo com uma formatação de estilo que eu queira, e eu posso inserir também a bibliografia aqui em Insert Bibliography, e ele faz isso automaticamente. Bom, não é nosso intuito falar muito sobre a ferramenta do Word, porém, já temos aqui uma visualização sobre seu uso, ok? Bom, ainda sobre essa ferramenta, nós podemos utilizar a ferramenta de adição desses artigos dentro do nosso gerenciador de referências. Então, nós podemos vir aqui à esquerda e clicar sobre a adição de arquivos, de pastas, ou de pastas monitoradas, ou até mesmo fazer a adição manual de uma referência. Podemos fazer isso, por exemplo, e selecionar dentro dessa adição manual o tipo do meu documento, o tipo de documento que eu quero, e a partir do documento, as seções também vão ser alteradas. Por exemplo, se eu selecionar um livro, as referências relacionadas ao documento mudam. Se eu selecionar um Conference Proceedings, as referências também vão apresentar, por exemplo, o título, né, dos anais do evento que nós temos o documento. Se nós colocarmos, por exemplo, um report, existem algumas informações relacionadas à construção desse relatório, assim como se tiver, por exemplo, estatutos ou leis, que também tem lá um conjunto de referências exclusivas. Isso vai nos ajudar a personalizar cada uma das referências dentro dos nossos documentos. Nós também podemos utilizar as ferramentas de gestão automática das nossas referências. Para isso, nós vamos vir aqui em Tools, Options, e nós vamos avaliar a capacidade do Mendeley de organizar e monitorar pastas do nosso computador. Então, nós podemos vir aqui no Watched Folders, né, nessa aba, e determinar quais serão pastas que vão ser monitoradas o tempo todo pelo Mendeley. Aqui no meu caso, nós temos uma pasta chamada Artigos a Classificar. Toda vez que eu quero analisar um documento, eu jogo o PDF para dentro desse Artigos a Classificar e o Mendeley faz o serviço de adicionar um PDF que foi inserido nessa pasta à biblioteca de referências. E me basta, então, conferir se ele fez a classificação adequada daquele documento. Esses documentos classificados, eles vão para uma nova pasta, que são organizadas por um título que eu mesmo denominei. Então, no meu caso, selecionando o Organize My Files, dentro de uma pasta específica, nós temos aqui uma capacidade de renomear os documentos de acordo com um conjunto de atributos que nós podemos utilizar. No meu caso, eu gostaria que os meus artigos fossem classificados por ano e depois título. Então, todos os nomes dos meus PDFs vão ter um ano e um título. Vamos observar como é que isso fica dentro do nosso sistema. Então, eu vou abrir a pasta aqui usando o Explorer e a gente vai ver como ele organiza os nossos documentos. Então, se a gente analisar todos os documentos que eu tenho disponíveis ali no meu
no meu Mendeley, eles estão aqui disponíveis para mim e estão separados de acordo com aquele conjunto de atributos que eu coloquei, que é o ano de referência e o nome do documento. Ainda existe um outro parâmetro muito importante que vai nos permitir conectar o Mendeley com o Overleaf ou qualquer outra ferramenta de processamento de texto, que é o BibTeX. Então, ao clicar na aba BibTeX, nós podemos habilitar a ferramenta de sincronização do arquivo BibTeX. O arquivo BibTeX ele tem uma formatação específica para todas as referências serem descritas em um único arquivo. Então, ele apresenta uma construção em um documento de texto com todas as chaves de citação e informações importantes para as nossas referências, mas ela fica concentrada em apenas um único arquivo. Nós podemos fazer a criação desse arquivo BibTeX utilizando a ferramenta de criação para a biblioteca toda, para um grupo de documentos ou para cada um dos documentos. Caso não seja interessante para nós a criação desse arquivo BibTeX, nós ainda podemos exportar cada um dos nossos documentos aqui como uma chave de citação BibTeX. Por exemplo, imagine que eu queira esse documento como um arquivo para eu poder citar dentro lá do nosso Overleaf. Eu posso clicar com o botão direito e pedir para que ele seja exportado. Ao clicar no arquivo de exportação, ele já automaticamente vai aparecer aqui para mim o tipo BibTeX. Ao selecionar esse tipo, nós vamos poder abrir esse documento utilizando então um arquivo de texto, um editor de texto qualquer. Então eu vou selecionar, por exemplo, o mycollection.bib, que foi esse arquivo que nós acabamos de exportar, e eu vou pedir para que ele abra utilizando o Notepad. E nós podemos ver aqui que ele já faz a classificação dos documentos de acordo com as informações que nós temos disponíveis lá. Então ele tem aqui o artigo com a sua chave de citação, o abstract, os autores, o identificador digital do objeto, a localização desse arquivo, ISBN, ISSN, o journal ou periódico que ele foi publicado, as palavras-chave e outras informações referentes àquela determinada chave de referência. Esse arquivo .bib ele vai ser utilizado posteriormente para que a gente possa chamar essas referências dentro do nosso arquivo de texto lá no LaTeX. Bom, com isso, nós aprendemos a organização de referências utilizando o Mendeley. Espero que isso seja de grande ajuda para você utilizar dentro dos seus documentos de texto.